Muito bem, senhoras e senhores, esse é o nosso encontro número 23 aqui da turma 3 do Universo Prospere e hoje a gente vai falar de algo muito prático, extremamente prático e extremamente atual também, especialmente se você gosta de se conectar com as pessoas, independente se essa conexão ela é presencial, né, ela é offline ou se ela é online, que é uma necessidade geral. Não importa o que você faça hoje, se você não tiver uma boa presença, uma boa rotina digital, fatalmente você vai cair no esquecimento das pessoas. Isso para ser bem educado, né? O certo mesmo seria eu ser bem honesto e sincero com você, direto. Honesto e sincero eu sou, mas direto às vezes eu não sou. Então deixa eu ser bem direto com você. Os próximos 3 anos, se você não tiver alguma rotina digital, você vai desaparecer. E eu não quero que isso aconteça com você. Por isso que eu prefiro te contar isso hoje, tá bom? Então estamos em 2022, né? Março de 2022, já saiba disso. Então, eu estava justamente falando agora há pouco sobre a questão da conexão nos primeiros 5 segundos. Existem literaturas que falam 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Eu tenho, inclusive, uma aula do Prospere em outras turmas que fala de como se conectar nos primeiros 4 segundos com a pessoa. Por que eu uso 4 segundos? Porque se acontecer alguma coisa e você extravasar esses 4 segundos, você fica em 5 segundos, por exemplo, e essa conexão ainda acontece. Neurologicamente falando em neuromarketing agora, ou seja, o marketing que conquista as áreas coniventes do cérebro à compra, neurologicamente falando, é muito importante que a gente se conecte com a pessoa nos primeiros 5 segundos. Por quê? Porque os primeiros 5 segundos eles são responsáveis por segurar, reter a pessoa junto com a gente, junto com a nossa mensagem, ou simplesmente fazer com que a pessoa não se conecte com a gente. Diga-se de passagem, se você abrir um vídeo no YouTube hoje, você vai perceber que os vídeos que têm a permissão de você pular, você só pula com 5 segundos. Essa é uma das maneiras mais inteligentes de se utilizar essa pegada de dar a chance do anunciante se conectar com você ou não. Acontece que pouquíssimos anunciantes sabem disso. Essa informação que eu vou passar para vocês hoje, além de ser fruto de muita pesquisa e muito estudo, ela é uma informação que, pelo que a gente percebe, pouquíssimos anunciantes que colocam dinheiro na internet entendem, ou conhecem, ou praticam. Que é de você ter alguns elementos que fazem com que a pessoa se conecte com você, com a sua mensagem, com a sua imagem, com a sua postura, a sua energia nos primeiros 5 segundos. Isso pode acontecer online, como a gente tem falado aqui, por exemplo, fazendo um comparativo com o YouTube, e pode acontecer offline. Inclusive offline é muito importante que isso aconteça. Quando a pessoa se coloca na sua frente, você se apresenta para ela, a sua postura corporal, a maneira como você olha para ela, o sorriso que você dá, o seu tom de voz, são conjuntos de elementos que nos primeiros 5 segundos prendem a pessoa a você ou simplesmente repelem a pessoa. Isso é muito importante, senhoras e senhores. Só fazendo um parêntese, também existe uma aula aqui no Prospere que a gente fala muito sobre a teoria de Mehrabian, onde fala que 7% é o que você fala, 38% é o seu tom de voz e 55% é a sua postura corporal, a sua expressão corporal. Então, 7, 38 e 55, a teoria de Anthony Mehrabian, com essa teoria ele comprova que as palavras que você fala não tem tanto impacto, o tom de voz que você fala não tem tanto impacto, mas todo um conjunto de expressão corporal faz com que a pessoa se conecte a você ou saia fora. Então, isso aí seria mais fala de comunicação. Agora, quando eu falo de conexão, tanto conexão física quanto online, você tem que levar a sério os primeiros 5 segundos, ou os primeiros 4 segundos, ou os primeiros 3 segundos. Coloque a quantidade de segundos que você quiser. Mas com o limite de 5 segundos, você tem que levar a sério e lembrar disso toda vez que você se encontrar com alguém. Que você for gravar um story, for fazer alguma abertura de alguma coisa no seu feed, fazer alguma coisa online, não importa. Se você quiser engajamento, se você quiser que a pessoa fique na tua, você tem que utilizar com sabedoria essa regra dos 5 segundos, certo? Agora, existem 3 coisas que hoje, comprovadamente, até anotei essas 3 coisas aqui, comprovadamente, fazem com que a gente consiga
usar dessa magia e dessa importância dos primeiros 5 segundos. A primeira delas é o gatilho da curiosidade. O gatilho da curiosidade é muito interessante. Isso funciona muito mais online, tá? Mas quando você tem curiosidade do que você fala, você automaticamente faz com que a pessoa queira conhecer um pouco mais daquilo que você está falando. Não é por acaso que muitos filmes começam pelo final do filme, sabe? Se você fizer isso online e começar a utilizar de boas histórias, por exemplo, se você vende, vou para a prática agora, você vende roupa, ou você vende carro, ou você vende algo intangível, né? Um curso, uma mentoria, uma consultoria, ou você vende uma aula, ou você vende, não importa. Se você começar pelo final da história de êxito de um aluno, de um cliente, de um parceiro, você vai automaticamente colocar na cabeça de quem está em conexão com você a curiosidade de entender a história que levou isso a acontecer. Então, por exemplo, se você, vou pegar a Júlia, a Ju, a minha esposa está aqui e ela está inclusive em meio a uma semana, uma ação muito específica das aulas de dança do ventre dela, Semana Empodere-se com a dança do ventre, agora em março de 2022, nessa semana, né, de 14 a 18. Se ela for fazer um vídeo e ela começar falando da seguinte maneira, você conhece a Semana Empodere-se da dança do ventre? É um impacto, tem algum impacto. Agora, se ela fizer um vídeo e começar assim, eu nunca mais vou me esquecer da fulana, depois da primeira Semana Empodere-se da dança do ventre. Ou então do que aconteceu com a fulana, depois que ela fez aquela aula. Entendeu? Se ela começa desse jeito, usando 2, 3 segundos desse jeito, assim, inclusive eu quero contar essa história para você agora. Imagina, se usar os primeiros 4 ou 5 segundos dessa maneira. Pegar uma história, autorização da aluna, por exemplo, uma história de uma aluna que, sei lá, teve algum resultado extremamente marcante na vida dela, com algum benefício que a dança do ventre trouxe, e ela começar falando assim, vamos supor que essa aluna se chame Paula. Olha, eu nunca mais vou esquecer o que a Paula me falou naquela última aula nossa. Inclusive eu quero contar essa história para você agora. E ela começa desse jeito, o pessoal fala, peraí, o que ela falou? Se ela falou que vai contar a história, eu quero continuar assistindo, entenderam? Então você começa com o gatilho da curiosidade. Tem muitos métodos, inclusive, que são bem interessantes, que falam o seguinte, por exemplo, eu poderia muito bem começar falando do Prospere da seguinte maneira, olha, o Universo Prospere já ajudou mais de 300 pessoas a prosperarem na vida, e eu vou explicar detalhadamente como isso acontece, mas antes, quero que você conheça a história do Mateus, entendeu? Pessoal, opa, aí vem o Mateus, por exemplo, dando uma prova social, contando a história dele, a jornada do herói, entendeu? Vocês já viram isso aí com várias coisas, eu tenho certeza. Isso é um gatilho, isso é uma maneira de segurar você, segurar o público nos primeiros 5 segundos, correto? Então, primeira coisa, gatilho da curiosidade. Começar pelo final, por exemplo. Jafferton, e no presencial, se alguém entrou na minha loja de carros, o que eu faço? Bom, a primeira coisa eu sempre falei, né? Presencial, se alguém tiver com o microfone aberto, só peço por favor para colocar no mudo aí, desligar o microfone, só para não aparecer aqui os ruídos, beleza? Por gentileza. Valeu, obrigado. Então, Jafferton, eu trabalho vendendo carros, eu tenho minha loja de carros, minha concessionária, minha revenda, o que for, e aí a pessoa apareceu lá. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu vou atender presencialmente é dar um sonoro bom dia, bem-vindos, me posicionar e servir alguma coisa. Isso aí você já sabe, entendeu? Bem-vindos, meu nome é Jafferton, eu sou especialista em autoestima, sou especialista em aumento de clientes, sou especialista em peso ideal, sou especialista em bons negócios, sou especialista em economia, sou especialista no resultado, entendeu? Posso te servir um café? Posso te servir, não falei que é um café, você aceita um café, é diferente. Posso te servir, eu estou me colocando em servidão total. E eu vou dizer uma coisa para vocês, quando eu me ponho na posição de servir, vocês não vão acreditar, aliás, vocês vão acreditar que vocês são super inteligentes, mas sabe qual é a primeira coisa que as pessoas lembram intrinsecamente? Não é que elas lembram assim, de maneira espontânea ou de maneira até bem definida, não, mas elas lembram de alguma forma, quando você se põe a servir a alguém, elas lembram de Jesus Cristo. Isso já aconteceu
foram feitos estudos que demonstram que quando a pessoa se põe na posição de servir, ela lembra passagens bíblicas, lembra imagens de Cristo e por aí vai. Não estou falando de religião, estou falando que é um lance que vem no cérebro da pessoa quando você fala, posso te servir. Então não é à toa, entendeu? E eu sei que é muito difícil para quem não tem esse hábito, para quem nunca fez isso, fazer esse tipo de coisa. Mas essa conexão nos primeiros 5 segundos define o resto da sua vida de relacionamento com esse cliente, entendeu? E aí quando eu tiro do cliente o que ele veio procurar na minha loja de carros, por exemplo, e eu, antes de falar do que ele precisa, antes de entregar uma solução para ele, eu falo assim, nossa, o senhor está me falando isso, eu estou lembrando do Marcos. O Marcos é um cara, deixa eu te contar, o Marcos é um cara que chegou aqui tanto tempo atrás, e eu começo a contar a história do Marcos, entende? Ou seja, já criei uma curiosidade na cabeça do cara, eu estou vendendo sem falar nada do carro. Eu estou querendo que ele viva a experiência que o Marcos viveu, e enquanto isso eu estou servindo ele, enquanto isso eu estou dando atenção plena para ele, e por aí vai. Então, além da curiosidade, existe essa pegada de começar contando uma história, começar pelo final da história. Essa é uma maneira da gente se conectar fortemente, logo nos primeiros segundos. Segunda coisa, utilizar-se de algo engraçado, e cada vez mais isso tem acontecido. Parece que é uma afronta aos gurus do marketing, mas só que isso faz sentido e tem tudo a ver com a questão das sacadas de marketing. Então, hoje, quanto mais você utiliza alguma coisa engraçada ou alguma coisa que choca, que foge do óbvio, que foge daquilo que a pessoa estava esperando de você, mais a pessoa se conecta com você, porque ela meio que você desestabiliza o emocional dela. Sempre que você desestabiliza o emocional de uma pessoa, essa pessoa, para ela se sentir segura, ela fica perto de você. Porque ela precisa agora entender o que está acontecendo, para pegar a informação suficiente de domínio do ambiente, domínio do que está acontecendo, e aí ela se sentir mais à vontade. Isso é neuromarketing, beleza? Então, por exemplo, quem já fez um curso meu aqui chamado Intensivão Mais Clientes 2.0, tem um vídeo de boas-vindas, eu não falo assim, olá, boas, seja bem-vindo, nada. Eu falo, até que enfim você clicou naquele botão, saiba mais. Olha só, muito bom que você está aqui com a gente, demorou, hein, cara, mas que bom que você tomou essa decisão. Eu chego carcando a pessoa, e a pessoa não espera que você vai começar o vídeo dando uma bronquinha nela, correto? E funciona. Uma galera vem me falar, cara, eu fiquei louco, só aquele primeiro vídeo teu é muito, nossa, fiquei curioso em conhecer o restante do conteúdo, porque só aquele primeiro vídeo já, me senti muito brother seu. Já ouvi isso de clientes. Então, o que acontece? Você fez algo engraçado, algo que choca, certo? Então, já falamos, são 3 pontos que eu quero passar, né? Para que essa conexão aconteça de maneira surreal, nos primeiros 5 segundos. Número 1, gatilho da curiosidade, começar com histórias, começar pelo final da história, isso é muito poderoso. Número 2, alguma coisa que fuja do trivial, alguma coisa engraçada, alguma coisa que fuja do óbvio. E número 3, utilizar celebridades para falar sobre o seu produto. Isso aí é muito pesado, é muito poderoso, mas muito poderoso. O Brasil é o país que mais compra por causa da opinião de influenciadores. O segundo país do mundo que mais compra por causa da opinião de influenciadores é a China. O primeiro é o Brasil. Senhoras e senhores, vocês têm noção do que eu estou falando? É inacreditável a quantidade de vendas que se faz porque um influenciador está promovendo aquilo ali. Ah, mas ele está ganhando para fazer aquilo, tá? Eu sei, você sabe, ele sabe, todo mundo sabe. E em alguns casos a pessoa nem está ganhando, não é que ela está ganhando, às vezes ela fez por permuta, fez por amizade, fez porque quis, porque tá ajudar uma pessoa que tá sem condições, mas foi lá e pediu, pegou no dia bom, tá tudo certo. O que quer dizer é que quando você utiliza e investe em celebridades, você dá um salto a mais. E quando eu falo celebridades, eu não estou falando simplesmente de celebridades de altíssima audiência. Eu estou falando de celebridades municipais da sua cidade, aí, da sua região. Pegar um micro influenciador e trabalhar ele que tem aí, de repente, 20, 30 mil seguidores, que tem um bom engajamento com esses seguidores, uma coisa, eu já vi pessoas com 1 milhão de seguidores teriam em percentual, né, em proporção, um engajamento menor do que a pessoa com 10 mil seguidores, já vi isso acontecer. Então, se você tem alguém na sua cidade que tem uma influência grande, pesada, que as pessoas seguem o que ele fala, aproveite isso e coloque ele para jogar o teu jogo. Coloca ele para falar bem de você, coloca ele para fazer algo a seu favor. Porque isso é
extremamente inteligente. Extremamente inteligente. E entra muito bem no caso de você ainda não ter segurança para poder falar no celular, ter vergonha de fazer um story, ter vergonha de fazer uma live. Isso vai passar, fica tranquilo, mas enquanto isso não passa, você está deixando muito dinheiro na mesa. Você pode usar outras pessoas. Ó, o Alex falou assim, ó, ou alguma figura pública, cadê? Ou alguma figura pública de boa índole, mesmo da cidade sendo pequena, né? Exatamente. Principalmente cidade pequena, porque cidade pequena todo mundo conhece todo mundo, né, cara? E se todo mundo conhece todo mundo, é inacreditável. Se você pegar uma pessoa que não é bem vista, o seu produto, a sua solução não vai ser bem vista. Se você pegar uma pessoa que tem uma boa reputação na cidade, o seu produto, a sua solução já vai chegar com uma boa reputação. Especialmente se você tem um negócio local, certo? A Lara escreveu o seguinte: sempre falo que seguidores não muda nada se não tiver engajamento. Exatamente. Você pode ter quantos seguidores você quiser. Se não tiver engajamento deles ali, eles não estiverem curtindo o teu conteúdo, não vai conectar. Nem em 3 segundos, nem 4, nem 5, nem 1 hora. Não vai. E não adianta. Nós conversamos disso duas mentorias para trás. Tem que ter engajamento. Cuidar da audiência, mas você tem que engajar, você tem que se conectar. Anota isso. A audiência só existe para você se conectar com ela. Você só tem audiência física, pessoas que gostam de ir na sua loja, que gostam de conversar com você, que gostam de desabafar com você, que gostam de trocar ideia com você, que te convidam para ir na casa dela, te convidam para jantar junto. Você só tem isso porque tem conexão. Entendeu? Agora, quando você joga isso para uma internet, para uma rede social, é importante você saber que o que você faz offline, você vai fazer do mesmo jeito online. Só que essa mensagem vai chegar para muito mais pessoas. Então, primeiro seja bom offline para depois você ir para online. Porque se você for péssimo offline, se você for um grosso, não gostar de vender, não gostar de nada no offline e levar isso para online, você só vai desapontar, se desconectar, distanciar de mais e mais pessoas. É simples assim. É desse jeito. Então, primeiro, a internet, aproveitando esse gancho, a internet ela não é um fim, ela é um meio. Às vezes você fala assim, eu trabalho com marketing digital. Cara, você não trabalha com marketing digital, você trabalha com copo, por exemplo. Você trabalha com celular, por exemplo, você vende isso. E você utiliza do marketing digital para plurificar a sua mensagem e falar com mais pessoas. Só que se você não tiver essa pegada de se conectar com a pessoa nos primeiros 5 segundos, está ficando muito dinheiro na mesa. Está ficando muito dinheiro na mesa, entendeu? E você não nasceu para deixar dinheiro na mesa, você nasceu para ficar com essa parte sua do seu bolso. Então, pensa bem nisso. Os primeiros 5 segundos eles são fundamentais. Eles não chegam a ser determinantes, mas eles são fundamentais. Fundamentais. Eles facilitam o jogo, eles deixam o processo mais leve, mais doce, mais agradável. Eles deixam você no domínio da situação. Principalmente se você pegar um cliente que é egocêntrico, um cliente que gosta de reclamar, um cliente que é cri-cri. Se você pegar, e a todo momento esses clientes aparecem, se você pegar um cliente desse, que é ranzinza, que tem energia ruim, cara, se você não se conectar com ele nos primeiros 5 segundos, você vai sofrer demais. Você não quer perder venda, por mais que o cliente seja chato. Você não quer perder venda, você não é bobo. Aliás, quando o cliente é chato, parece que aí sim que você quer ganhar o coração dele, não é verdade? Porque são poucos que têm a paciência e a habilidade que você tem. Mas, entenda, os primeiros 5 segundos eles são fundamentais. Então, só para a gente relembrar aqui, curiosidade, utilizar o gatilho da curiosidade. Se você for contar uma história, começar pelo final da história, algo engraçado e utilizar-se de celebridades. Outra coisa que eu escrevi aqui, simplesmente esperar, isso não será um problema se você tirar o cérebro do espectador do lugar. Ou seja, se esse cara tiver que esperar mais de 5 segundos, isso só não vai ser um problema se você for muito atraente, muito atrativo, se o seu discurso for muito sedutor, entendeu? Aí sim, esse cara quer ficar os primeiros 5, 10 segundos, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora junto contigo. Mas você tem que ser muito treinado para ficar com atenção plena nesse cliente, nessa cliente, seja online, seja no presencial, e fazer com que essa pessoa se sinta totalmente extasiada, maravilhada por estar perto de você.
seja online ou seja offline, né, no presencial. Então, conte com os primeiros 5 segundos. Conte com os primeiros 5 segundos. Domine a questão dos primeiros 5 segundos. E repito, você pode tratar isso como 3 segundos, como 4 segundos, como 5 segundos. O limite é 5 segundos. Beleza? Isso, neurologicamente falando, é poderoso. As pessoas que eu conheço que prosperam muito em vendas, que prosperam muito em prospecção, que prosperam muito em engajamento, são pessoas que entendem essa regra e levam ela muito, muito, muito a sério. Então, isso funciona também, só para a gente encerrar, numa arte que você vai fazer. Porque às vezes você não vai fazer um vídeo, você vai fazer um post, você vai fazer um post educativo, você vai levar uma informação com uma foto legal, com algumas informações, com alguma promoção. Essa promoção, ali na sua headline, ou seja, no seu título, na sua manchete, tem que ter elementos que choquem a pessoa, entendeu? E, sim, assim, acredita se você quiser, às vezes menos é mais. Às vezes menos é mais. Vou dar um exemplo para a gente poder encerrar. Hoje a gente está fazendo uma campanha de lançamento de um equipamento novo, e aí é uma campanha de expectativa. Esse lançamento vai acontecer amanhã. E o post que a gente soltou, o pessoal do marketing falou para mim, cara, faz uma copy louca, porque é para gerar expectativa na turma, o pessoal fica louco e é para dar muito engajamento e vamos arrebentar, não sei o que, tá bom. A copy que eu criei foi o emoji daquele menininho fazendo assim, ó, só, sem uma palavra. E eu fui contestado, inclusive. Será? Não, você não pode ser só isso. Eu falei, cara, às vezes menos é mais. Se é para criar expectativa, é assim, ó, só isso. E colocou esse emojizinho. Na história, até agora, nas primeiras 2 horas de postagem, foi o post que mais deu engajamento. Senhoras e senhores. Foi o post que mais deu likes. Foi o post que mais teve compartilhamento. E foi o post que mais teve, nas primeiras 2 horas, pessoas ligando, mandando WhatsApp para o nosso time de vendas, perguntando, cara, o que é? O que é? Ô, me fala o que é, me fala o que é aqui em primeira mão, isso aqui. Sem falar uma palavra. Sem falar uma palavra. Só com um emoji, fazer assim, ó. Só isso. Entenderam? Então, eu me conectei com a turma. Podia ter dado errado? Pô, lógico que podia ter dado errado. Normal. Agora, eu segui um pouco da minha intuição. Me conectei com o nosso público de maneira muito, muito rápida e muito, assim, curiosidade total. Amanhã é um lançamento. Com um baita preço de lançamento. Vai ser um sucesso, não tem dúvida. Mas eu tive que me concentrar muito na questão dos 5 segundos. E nesse caso do sim, levou 1 ou 2 segundos para a pessoa se conectar com a gente. Beleza? Então, lembra sempre, curiosidade, algo engraçado ou celebridade sempre vai ajudar nessa conexão nos primeiros 5 segundos.